52% das pessoas, uma pesquisa mostra, dizem que procrastinam. Ou seja, metade das pessoas, imagina, metade das pessoas. Isso não é algo só meu e não é algo só seu, pode ficar tranquilo. E tem como resolver. A procrastinação é o quê, Pri? É o ato da gente adiar uma tarefa, mas não é qualquer tarefa. É uma tarefa que precisa ser feita. Eu sei que eu preciso fazer essa tarefa, mas eu não faço. É aquele empurra com a barriga, empurra, empurra. É aquele assim, ó, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Vocês sabiam que o nosso cérebro, ele não reconhece o amanhã, ele só reconhece o presente, o hoje e o agora. Toda vez que você fala assim, ó, o amanhã, você fala assim, amanhã eu vou fazer isso. Aí o que seu cérebro fala? De novo. Quando chega amanhã, ele fala assim, amanhã eu faço. E aí você fica adiando, jogando pra frente, empurrando, e aí você nunca executa a tarefa. Então por isso que é tão importante a gente ter estratégias, a gente ter ferramentas pra gente vencer essa tal de procrastinação. E aí lá em Provérbios, no capítulo 13, no verso 4, fala o seguinte, olha: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Vamos entender um pouquinho? O diligente é um termo, né? Esse termo deriva do latim. E o que ele significa, Pri? Ele significa o quê? Aquele que ama, que é dedicado, que é cuidadoso. O diligente é um adjetivo atribuído à pessoa que realiza. E realiza de maneira rápida. Aquela pessoa que sabe que chega, pega, faz. Ela é diligente, ela é proativa. Nosso cérebro, ele se rende à procrastinação quando? Quando ele encontra algo que traz para ele uma recompensa. Grava isso, uma recompensa imediata, no agora. Então imagine você assim, ó. Eu tenho que fazer uma atividade, uma tarefa, assistir uma aula, fazer um curso. Aí que você fala, não, vou ver só mais uma série de Netflix. Aí vou ficar aqui no Instagram só mais um pouquinho. Por que o nosso cérebro faz isso? Porque ele identifica que você assistir, o prazer de assistir aquela série, acompanhar a rede social, ele é imediato, ele é agora. E aí o que ele faz? Ele fala assim, não, já que eu vou ter um prazer agora, eu prefiro ter prazer. E aí ele faz o quê? Ele adia aquela tarefa importante que tem pra fazer. Então, aonde que eu percebi que eu tava procrastinando? Quando eu comecei a gravar vídeos aqui pro canal do YouTube, fazer as minhas lives. E aí o que eu identifiquei? Eu ficava querendo sempre adiar. Amanhã eu vou gravar o vídeo. Porque antes eu não fazia ao vivo. O que eu fazia? Eu gravava o vídeo fechado aqui e mandava pro rapaz que fazia as edições e ele postava. E às vezes, gente, eu cheguei a ficar sem postar vídeos porque eu procrastinava, eu adiava. E aí o que eu comecei a observar? Né? Eu ficava dizendo assim pra mim mesma, ó, amanhã eu gravo, amanhã eu escrevo roteiro. E aí eu descobri, no meu caso, tá? Que o que tava me bloqueando, o que tava me fazendo procrastinar, era algo ligado às minhas emoções, que era o quê? Eu tinha muito medo do que as pessoas iriam falar. Eu tinha muito medo se as pessoas iriam gostar. É um bloqueio que a gente chama de necessidade de aprovação. Eu ficava o tempo todo preocupada. Será que as pessoas vão gostar? Aí eu falava alguma coisinha assim, sabe aquele errinho assim, aquela travada? Eu apagava o vídeo e começava tudo de novo. Então essa necessidade de aprovação, esse bloqueio, fazia com que eu ficasse adiando gravar os vídeos. Ou seja, gravar vídeos pra mim se tornou uma tarefa desagradável e complexa. E aí o que o cérebro faz quando a gente tá nessa tarefa desagradável e complexa? Ele fala assim, deixa isso pra amanhã. Vamos fazer uma coisa mais prazerosa hoje? Não sei, vamos ver Netflix, vamos ficar rodando a tela aí do Instagram. É assim que o nosso cérebro, ele age. Eu comecei a entender que essa emoção minha, essa necessidade de aprovação, ela precisava ser vencida. Foram técnicas, exercícios de reprogramação mental, comecei a fazer um trabalho. Isso foi diário e eu faço até hoje. Eu não vou parar por aqui. Mas também tem algo que me ajudou muito, que foi o quê? Conhecer o meu perfil comportamental. Por que eu ajo assim? Quais são as minhas características? Isso foi muito importante também para eu entender que eu sou uma pessoa, pelas minhas características, gente, eu já tenho a tendência natural de procrastinar. Eu prefiro muito mais ficar interagindo, conversando com as pessoas, fazer uma reunião de amigos, sair, passear e ter movimento, do que eu estar focado o quê? Nos meus resultados e nas minhas tarefas. Eu sou uma pessoa mais voltada para o relacionamento. E o meu foco são as pessoas. É um perfil mesmo, meu perfil mental, meu perfil de comportamento. Mas, o que acontece? Tem alguns momentos que eu preciso focar nos meus resultados e nas minhas tarefas. Para quê? Para alcançar.
os sonhos que eu desejo. E foi meditando, né, em versículos bíblicos, meditando em provérbios, que eu comecei a antenar, junto com os estudos e tudo mais. Inclusive, o perfil comportamental é uma das práticas, dos exercícios que eu faço com as minhas mentoradas. Por quê? Porque quando você conhece o seu perfil, fica mais fácil você ver os pontos fortes, os pontos fracos e começar a trabalhar os pontos fracos. E hoje eu vou trazer para vocês, 3 passos, 3 estratégias que eu utilizei e ainda uso para eu parar de procrastinar. São muitas as estratégias. Aqui eu vou trazer hoje 3. O primeiro passo que eu fiz e que eu ainda faço, você vai pensar o seguinte: você tem a sua agenda, você tem lá a sua lista de tarefas e dentro dela você coloca milhões de coisas, mas é preciso tá claro para você uma única, gente, é uma única tarefa, uma única meta, um objetivo principal que você quer alcançar. Sempre a gente vai ter várias tarefas, sempre a gente vai ter várias atividades, mas quando eu aprendo a priorizar, quando eu aprendo a olhar para aquela tarefa do meu dia e entender que aquela ali, naquele dia, ela não pode ser adiada, eu começo a mentalizar ela e entender que isso aqui eu não posso deixar de fazer, isso aqui eu não posso deixar de fazer, é o primeiro passo. Então eu vou trazer aqui, por exemplo, no meu caso das lives. Toda segunda-feira eu faço as minhas lives. Dentro dessa meta preparar a live, eu tenho várias outras atividades, não é? Mas olha a meta é preparar a live. Aí, só que dentro de preparar a live, o que eu preciso fazer? Ó, definir o tema da live, escrever o roteiro da live, montar um post que eu publico, né, da live, publicar ele no feed e nos stories. Então olha pra você ver, basicamente mais 4 tarefas pra eu alcançar a meta de preparar a live. Ok? Ok. E muitas vezes na sua vida vai ser assim também. Você coloca aquela meta como a principal, mas dentro dessa meta principal você vai ter outras mini atividades. Então você tem que ir lá e anotar também. Todos os dias tem alguma coisa que você precisa priorizar. É estudar? É ir naquele médico? Ai, Pri, eu tô procrastinando, fazer aquela faxina no guarda-roupa. E aí você vai começar a identificar dentro da sua rotina. Esse é o primeiro ponto, então. Eu preciso aprender a priorizar. E aí eu vou organizar isso na minha agenda, da maneira que vocês preferirem. Quando eu aprendo a vencer a indisciplina, né? Quando eu aprendo a ser mais disciplinado, isso também me ajuda a vencer a procrastinação. Uma situação anda lado a lado com a outra. Segundo ponto agora, tá? Eu quero que você pense o seguinte, olha. Gerencie também as suas emoções. Quando eu aprendo a gerenciar as minhas emoções, quando eu gerencio a mim mesma, os meus bloqueios, quando eu trabalho eles, eu entendo que eu faço o que precisa ser feito. Você tem que pensar assim, olha, muitas vezes você está com medo. Muitas vezes você está procrastinando por causa do medo, por causa da insegurança. Não é porque você é preguiçoso, preguiçosa. O meu exemplo, eu estava procrastinando gravar vídeos porque eu estava insegura, porque eu estava com medo do que as pessoas iam falar de mim. Ah, virou blogueirinha? Olha, necessidade de ter a aprovação do outro, tá? Então, o que eu comecei a pensar? Gente, medo de falhar, medo de decepcionar as outras pessoas, medo da autoestima ser impactada, né? De alguém falar assim, não, Priscila, sua live hoje foi muito ruim, não gostei não. Nossa, virou blogueirinha? Olha tanta coisa que a gente precisa aprender a administrar, a gerenciar. Se eu começar a colocar a culpa de tudo que eu adio, de tudo que eu deixo de fazer, no meu humor, gente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos entrar no ciclo vicioso da procrastinação. Você nunca vai sair da procrastinação. Você não pode, você tem que, pelo contrário, você tem que parar de culpar o seu humor. Alguma coisa provavelmente está aí. Tem alguma emoção aí atrapalhando você. Qual é? A emoção que está te empurrando para continuar adiando, deixando de fazer as suas atividades, coisas que são importantes. Que lá na frente, se você planta hoje, lá na frente você colhe. Tem um estudo que mostra o seguinte, uma pesquisa. Que as pessoas que têm mais habilidade em regular as suas emoções, aquelas pessoas que aguentam emoções mais desagradáveis, que é a resiliência, essas pessoas são menos propensas à procrastinação. Sabia disso? Quando eu sou resiliente, quando eu tenho as minhas emoções mais envolvidas, quando eu tenho essas habilidades de lidar com coisas desagradáveis, sentimentos e emoções desagradáveis, eu desenvolvo uma coisa chamada resiliência, e aí eu sou menos propensa a procrastinar. E aí agora o terceiro ponto, que eu acho que é um ponto também muito importante para parar a procrastinação. Que é o que, gente? Quem
é você lá no futuro, nesse futuro que você está buscando? Porque todas as nossas tarefas, elas têm uma função de nos levar a algum lugar. Qual é a Priscila que eu quero ser? Qual é a Priscila que eu imagino alcançando esses sonhos e esses objetivos que eu estou estabelecendo para a minha vida? E aí eu comecei a também meditando em Provérbios 23, no verso 7, que fala assim, ó, assim como pensa na sua alma, assim você é. Foi meditando nessa palavra que eu comecei a entender como a procrastinação estava roubando de mim os meus sonhos. E como eu precisava aprender a olhar para mim, não da maneira que eu sou agora. Olhar para mim, tem momentos, claro, que a gente tem que olhar pra gente da maneira que a gente é, mas eu também preciso aprender a olhar para mim como eu quero ser. Quais características a Priscila que alcança sonhos e resultados tem? Quais as atitudes que a Priscila que alcança resultados e alcança sonhos ela faz? Quais são as suas atitudes? E eu comecei a olhar para uma Priscila que eu ainda não conseguia ver hoje, mas que eu olhava e eu falava assim, eu quero ser uma Priscila guerreira, eu quero ser aquela pessoa que cumpre o que fala. Se eu falar, eu vou cumprir. Falou, cumpre. Falou, faz. É assim que vence a procrastinação. E aí eu utilizei, então, desse terceiro ponto que eu estou trazendo para vocês. É uma chave poderosa, gente. A visualização. Quando a gente vai fazer uma meditação na palavra do Senhor, o que é a fé? A fé é chamar, trazer à existência algo que não existe. Imaginar o que não existe. Criar uma imagem mental, ou seja, não existe, daquilo que eu quero. E olha o que é a fé. Então tá na hora agora de você e eu começarmos a, literalmente, a utilizar o poder da nossa mente, da nossa fé. E começar a criar na nossa cabeça quem a gente quer ser. Quem você quer ser? Uma pessoa que cumpre o que fala? Uma pessoa que, quando se compromete em fazer algo, faz? Uma pessoa que busca elementos, estratégias e maneiras de vencer os desafios e as adversidades que encontra? Quem você vai ser? Uma pessoa que gerencia bem as próprias emoções? Você tem que começar a olhar para você e se imaginando, gerenciando essas emoções aí, esse medo do que as pessoas vão falar, de pensar de você. É preciso usar a nosso favor a fé, a mente. Nossa mente é muito poderosa. E eu quero que você faça o teste aí, que você aplique esses três passos na sua vida e depois você me conta, compartilha comigo, porque isso é muito importante. Pri, eu apliquei os 3 passos, eu coloquei uma meta principal no meu dia, eu comecei a gerenciar melhor as minhas emoções e comecei a fazer a visualização e eu tô conseguindo. E é um processo passo a passo. Tem dia que você vai falhar, você vai ter que ter o quê? Lembra da resiliência? Resiliência e voltar e manter e continuar caminhando rumo aos seus sonhos, aos seus projetos, aquilo que Deus tem pra mim e pra sua vida. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Se você ainda não me segue no Instagram, é priscila.porcina, eu te espero lá. E é claro, esteja aqui comigo, deixe nos seus comentários o que você achou do vídeo, se você gostou, se você segue algum desses passos, qual a sua dica e sugestão para trabalhar aí a procrastinação no seu dia a dia. O seu comentário é importante, eu faço questão de ter você aqui comentando e seja muito bem-vindo ao canal. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima!